Queridos, graça e paz. Amém. Eu agradeço a Deus por estar aqui, ao pastor Alcimar pelo convite, aos irmãos que não sei quem foi que combinou com ele para eu estar aqui, tá bom? Mas seja quem for, muito obrigado. Minha esposa está comigo, Kelly, tá? E duas irmãs que vieram conosco de João Pessoa. Ellen, a cena Ellen, pra saber. Ellen tem namorado, não olhem muito. E Elisa? Elisa, vocês podem olhar à vontade. Eu queria convidá-los para lermos o Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Geralmente o culto no sábado vai até que horas? 8h30, 9 horas? Hã? Não, é sério, geralmente vai até que horas? É, tá bom. Tá bom. Deixa algumas anotações. Salmo 143, verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por caminho plano. Amém? Muito bem, este salmo não tem o autor identificado, a gente não sabe quem escreveu, nem todos os salmos foram escritos por Davi. Geralmente diz no comecinho quem foi que escreveu, né? Quando foi Davi, escreveu 73 salmos. Esse aqui a gente não sabe quem foi, mas seja quem foi alguém inspirado por Deus, e é isso que mais importa. E hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema conhecendo e praticando a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? E a gente pensa nessa pergunta, a gente faz essa pergunta para Deus em todas as épocas. A maioria de vocês tem menos idade do que eu. E eu, quando eu tinha a idade de vocês, pensava isso. E quando eu tinha menos, pensava isso. E agora, com 33 anos, eu penso isso. E dizem que depois dos 40 também. E a Bíblia mostra vários personagens, vários servos de Deus, homens e mulheres, que tiveram que lidar com situações bem difíceis, bem adversas. E a Bíblia mostra que aquelas circunstâncias que eles passaram... Vocês estão me ouvindo bem? Tá beleza? A Bíblia mostra que aquelas circunstâncias era a vontade de Deus para a vida deles. Por exemplo, a vontade de Deus para a vida de José, lá no Egito, José filho de Jacó, até os 17 anos, era que ele vivesse na casa dos pais e que ele fosse uma espécie de fiscal do pai, fiscalizando o serviço dos seus irmãos mais velhos. E a vontade de Deus para José, dos 17 aos 30, foi que ele estivesse no Egito como um escravo. E lá no Egito, para ir para o Egito, ele foi sacaneado pelos irmãos, queriam matá-lo, mas um deles não deixou. Lá ele foi perseguido por uma mulher que queria ir para a cama com ele a todo custo, inventou mentiras sobre ele, e as coisas só foram piorando. Mas essa era a vontade de Deus para a vida de José. Aí ele deveria ter sido executado, mas o seu patrão sabia do caráter dele. Mas a mulher disse que José estava dando em cima dele, sabe? Aquela coisa que ele pensou: será que foi, será que não foi? Bota na cadeia. A pena para aquele crime era a morte no Egito naquela época. Na cadeia, ele ajuda um camarada lá, o copeiro. Só, lembra de mim quando estiver dentro do faraó? Aí daqui a 3 dias o copeiro foi promovido, né, que estava preso, voltou a servir o copo na mão do faraó. E aí o padeiro se lascou, né? O padeiro... E eu tive um sonho assim assado. O que significa? Significa que daqui a 3 dias você vai morrer. E aí mais uma vez José foi sacaneado pelo copeiro, né? Não se lembrou dele. José passou mais um bom tempo na cadeia.
E depois a vontade de Deus para José foi que dos 30 anos até o fim da vida ele vivesse uma boa vida no palácio. A vontade de Deus para a vida de Jesus foi que ele vivesse como um judeu normal. Jesus, quando era bebê, fazia xixi na fralda da época lá, que eu não sei como era, e fazia cocô, era igual a gente quando era criança, cheirava mal. Jesus, quando começou a andar, deve ter levado algumas quedas, como provavelmente todo mundo aqui. E até os 12 anos, Jesus nunca tinha ido para Jerusalém celebrar a Páscoa. Ele vai para Jerusalém aos 12 anos. Na volta, não existia o conceito de adolescência naquela época. Para os judeus, 12 anos, o menino já era homem e já tinha que trabalhar. E aí, dos 12 aos 30, Jesus trabalhou como carpinteiro. A gente não sabe quando José morreu, a gente supõe que ele tenha morrido nesse íntere, né? Porque depois a Bíblia não fala mais sobre o pai humano de Jesus. E dos 30 aos 33, a vontade de Deus para Jesus foi que ele saísse, deixasse a profissão dele, que era de carpinteiro, para ser um pregador, um professor itinerante. Já pensou? E a vontade de Deus para a nossa vida, a Bíblia não diz em lugar nenhum que Deus vai botar num site o organograma, o cronograma para cada crente, vai mandar no nosso WhatsApp um PDF e vai dizer: olha, Thales, até você vai viver até os 96 anos. E aí, ano que vem, 2020, Thales, o que eu tenho para você é isso. 2021, o que eu tenho para você é isso aqui. 2022, você que está coçando a orelha aí, é isso. A Bíblia não mostra nada disso. O salmista pediu nessa oração que Deus o ensinasse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ele não pede a Deus apenas para que diga qual é a vontade dele. É claro que a gente quer saber a vontade de Deus, porque a gente quer agradá-lo, mas o desejo exacerbado por conhecer o futuro não é um desejo cristão, é um desejo pagão. E os pagãos sempre fizeram isso. Antigamente as pessoas faziam isso abrindo animais, matando e abrindo, cortavam alguns órgãos e faziam as adivinhações. Hoje em dia eles fazem no café, com búzios, com cartas, com bola de cristal e com tudo mais, com espíritos que incorporam em terreiros de macumba, em mesas brancas, em centros espíritas. E eles têm o desejo exacerbado pelo conhecimento do futuro. Cabe a nós, que somos cristãos, nos entregar nas mãos de Deus, e seja literalmente o que Deus quiser. Esse é o caminho que a Bíblia nos ensina: confiar sempre em Deus e esperar sempre fazer a vontade dele, seja ela qual for. Às vezes a gente fica orando: meu Deus, qual é a tua vontade, qual é a tua vontade? Amanhã ele vai dizer. Mas a vontade de Deus para segunda-feira, se ele quiser que você faça algo diferente, ele vai lhe dizer. Então a Bíblia fala bastante sobre a vontade de Deus. A palavra vontade aparece na Bíblia por 112 vezes. E a expressão vontade de Deus aparece por 42 vezes na Bíblia. É muita coisa, são muitas menções. Por exemplo, em Marcos 3,35 diz que é a única vez que aparece a expressão vontade de Deus nos evangelhos. Diz assim: aquele pois que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Ou seja, quem anda em conformidade com os ensinos de Jesus está fazendo a vontade de Deus. Há uma alusão à vontade de Deus em outras passagens, como por exemplo no Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou a orar dizendo o seguinte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que ele não ensinou a gente a orar perguntando qual era, mas pedindo: Deus, faça a tua vontade na minha vida. O próprio Jesus orou assim no Getsemane:
ele diz: meu pai, se possível, passe de mim este cálice, aquele sofrimento, né? Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O apóstolo Paulo fala um pouco mais sobre a vontade de Deus, né? Ele diz: então ele diz: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu, dizendo que Jesus falou isso para ele, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Quando Jesus apareceu para Paulo no caminho para Damasco, lá em Atos 9, e ele ficou cego por 3 dias, imagina você ficar cego por 3 dias e não saber que vai ficar curado, porque a gente sabe já o resultado, mas Paulo não sabia. Quando Ananias, não é o do capítulo 5, tá? Não é o marido de Safira, é um Ananias crente, foi até a casa onde Paulo estava, Deus deu ali uma precisão exata, né? Que nem o Waze dá. Vai na rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem chamado Saulo. Ele está orando agora, está vendo um homem chamado Ananias entrar lá e orar por ele. E aí Ananias não quis ir, mas quando chegou lá, disse o que Jesus tinha mandado. Disse que Deus havia escolhido Saulo para que ele soubesse como é importante sofrer pelo nome de Jesus, e que ele iria levar a palavra de Deus perante os gentios, são todos os que não são judeus, e os reis. Essa foi a vontade de Deus para Paulo. Às vezes a gente julga erroneamente se está ou não de acordo com a vontade de Deus pelas circunstâncias. Está tudo dando certo, então é a vontade de Deus. Basta dar uma boa lida no livro de Atos para saber que não é assim que a banda toca. Onde Paulo chegou, o Paulo cantou. Logo em Atos 9, os crentes não queriam receber ele no culto, porque estavam com medo dele estar fingindo ser crente. Barnabé foi lá, fez o meio de campo, não, ele é crente mesmo, eu vi, levou ele para o meio da igreja. Deve ter sido uma reunião bem tensa. Depois de muitos anos, ele começa as viagens missionárias, aí uns 14 anos para frente. E onde ele chega, em Damasco, ele teve que sair num cesto, né, por cima do muro da cidade. Teve uma cidade que ele foi apedrejado e fingiu que estava morto, para não morrer de verdade. Teve outra cidade que ele estava preso, descobriram que estava armando uma arapuca para matá-lo na prisão de noite. Ele sofreu inúmeras acusações mentirosas. Em Filipos, ele pregou, expulsou o demônio de uma menina. Como consequência disso, ele foi para a cadeia, mas não antes de levar umas boas chicotadas, ele e Silas. E de meia-noite ele estava orando e cantando na cadeia. Tem um terremoto, você todo amarrado, aí tem um terremoto, como é que você vai fugir? Além das grades que tinha, aquele era o tipo de prisão que amarrava os pés e as mãos, com as costas esfoladas. Mas que terremoto é esse que abre a porta, que não cai o teto nem parede? E aí na cadeia ele funda uma igreja, a igreja de Filipos. Outra forma equivocada de balizar se estamos fazendo a vontade de Deus, além das circunstâncias, é a popularidade. E é outro método carnal de avaliar se estamos ou não fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes estamos fazendo a vontade de Deus e nós estamos no olho do furacão. Paulo sabia disso. Popularidade não implica em estarmos fazendo a vontade de Deus. O Papa é popular. Aliás, o Papa é pop, diz uma música antiga, né? Era outro Papa. Esse é mais pop ainda. Quando Moisés estava no monte com Deus durante 40 dias, de repente os líderes que não tinham subido com Moisés para o monte chegaram para o irmão dele, Arão, e disseram: Arão, é o seguinte, o teu irmão já deve ter morrido lá em cima, nem comida ele levou. Como é que ele está lá, aquele povo todo sem comer, 40 dias? Morreram. Vamos fazer o seguinte, tu vai ser agora o líder dessa bagaça.
Tu faz um bezerro de ouro, a gente faz aqui, tem bastante ouro que a gente trouxe do Egito, e tu vai mandar em tudo. Tu vai ser o pastor presidente aqui dessa igreja de Israel, a igreja dos peregrinos de Israel no deserto. Arão gostou da ideia, mas não era a vontade de Deus. Arão era popular, se tornou popular, o mais popular dos hebreus, mas estava longe de fazer a vontade de Deus. Meus queridos, a Bíblia ensina que nós não devemos apenas buscar aquilo, fazer aquilo que Deus ordena, mas devemos buscar saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Em Efésios 5,10 diz: procurando saber o que é agradável ao Senhor. Não é apenas evitar o que é proibido, mas é fazer o que é agradável a Deus. Também 7 versículos depois, em Efésios 5,17, Paulo diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E aí Deus vai revelando. Como? Eu quero fazer um exercício mental com vocês. Preciso da concentração de todos. Vamos lá. Vamos fazer uma dinâmica para descobrir, é uma fórmula que eu descobri para saber a vontade de Deus. Vamos ver se funciona. Vocês que vão dizer. Então faça o seguinte: se você perdeu algum ponto, fique quieto, não pergunte para quem está do seu lado, senão vai dar errado. Se você perdeu, deixe, passou, tá bom? Mas é fácil. Não diga para ninguém, é mentalmente. Escolha um número entre 1 e 9 e não diga para ninguém. Multiplique o número escolhido por 9. Multiplique por 9. É fácil, a tabuada do 9. Agora some os 2 dígitos do número que compõe sua resposta. Por exemplo, se foi 23, dá 5. 2 mais 3. Se foi 45, dá 9. 4 mais 5. Ok? Aí você tem um número agora. Somou os 2 dígitos. Desse número que sobrou, subtrai o número 5. Subtraiu? Agora, se cada letra do alfabeto fosse um número, por exemplo, se 1 fosse A, B fosse 2, qual seria essa letra? Pense aí, calcule. Falou? Agora pense num país do mundo que começa com essa letra. Pense num país. Ok? Qual a quinta, não me digam, qual a quinta letra do nome desse país? Só somar, só letrar. A quinta letra do nome desse país. Para encerrar, com a quinta letra do nome do país escolhido, escolha o nome de um animal. Escolha um animal. Começa com a quinta letra do nome do país. E não pode ser um pássaro. Pense aí. Lembram do Chapolin Colorado? Minhas anteninhas estão detectando. Eu acho que deu algum problema aí, porque não existem macacos na Dinamarca. Mariposa voa, não? É, mas voa. Quem deu? Para quem? Macaco na Dinamarca, para quem foi? Isso é uma fórmula que só pode dar esse resultado. Dificilmente pode dar outro animal, outro país. Mas para descobrir a vontade de Deus não existe fórmula, existe relacionamento. Então vamos ver, de acordo com a Bíblia, qual a vontade de Deus para os seus filhos. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se tornem seus filhos. Em 2 Pedro 3,9 diz isso.
O Senhor não retarda a sua promessa. Vou pregar esse texto amanhã à noite, o capítulo todo. Ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Todos os seres humanos foram criados por Deus, são criaturas de Deus, mas a Bíblia deixa muito claro que apenas aqueles que se entregam a Jesus pela fé, que creem em Cristo, é que são filhos de Deus. Não os conheço, mas se tiver alguém que não tenha entregado a vida para Jesus ainda, você precisa entregar a sua vida, porque esse é o único meio para a salvação dos pecados. Se houvesse outra forma de ser salvo dos pecados, Jesus não teria morrido na cruz. Eu sou salvo porque eu sou bom. Não, nem é bom nem é salvo por isso. Eu sou salvo porque eu sou membro da NASA Sul. Ninguém será salvo por isso. Eu sou salvo porque meus pais são de oração demais. Menino, é fogo puro. Ninguém será salvo por isso. Só os filhos de Deus serão salvos. E para ser filho de Deus tem que entregar a vida para Jesus. Segundo lugar, a vontade de Deus é a santificação dos seus filhos. A Bíblia diz isso em 1 Tessalonicenses 4:3. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, algumas passagens bíblicas deixam muito claro qual a vontade de Deus para todos os crentes em todas as épocas. São essas passagens que eu estou abordando. Deus deseja que andemos em santificação. A santificação é um ato e é um processo. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Deus nos tornou santos, separados para Ele. Mas também é um processo. E a Bíblia diz que devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é a santificação passiva que nós recebemos quando Deus nos salvou, e a santificação ativa é quando a gente foge do pecado. É assim que devemos tentar viver. Terceiro lugar, a vontade de Deus é a gratidão dos seus filhos. Ainda em 1 Tessalonicenses 5,18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então tem gente que faz confusão, mas para dar graças em tudo ou é por tudo? Tem diferença? Geralmente eu digo assim: pergunte para Jó da Bíblia, Jó, ele deu graças a Deus em tudo ou por tudo? Jó era um homem riquíssimo. Hoje nós diríamos que ele era um grande fazendeiro, tipo Sérgio Reis, né? Tipo Ratinho. Ele tinha 10 filhos. Eu nunca conheci alguém que tenha 10 filhos e todos eles sejam muito unidos. Eu só tenho um irmão e a gente não é unido. Ele era saudável. Num dia só, morreram todos os filhos de Jó, que eram adultos já. Então a perda é bem maior. Perder um bebê e perder um filho adulto é bem diferente, né? Os 10 morreram. No mesmo dia ele ficou pobre e começou a adoecer. E quando ele estava bem doente, uns caroços no corpo todo, a mulher dele, que foi a única que sobrou, disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Em primeiro lugar, eu não sei como é que Jó não ficou maluco. Muitos de vocês não tinham nascido, mas antes de 1993, entre 90 e 93, eu era criança, mas lembro, a gente ia no supermercado e passava na fila na seção do arroz, por exemplo. Aí estava lá 50 mil cruzeiros. Aí eu disse: não, eu vou pegar uma pizza ali, na volta eu pego o arroz. A gente ia pegar uma pizza. Quando voltava, o arroz podia estar 30 mil cruzeiros ou podia estar 100 mil.
a inflação chegou a 5.000% ao ano. Hoje em dia está em menos de 6% ao ano. 5.000%. Nessa época, entrou a mulher de Chico Anísio, foi a ministra da Fazenda. E de uma lei na época, hoje em dia não pode mais acontecer isso, tá? Que ela confiscou o dinheiro das poupanças. Quem tinha dinheiro no banco perdeu. Confiscou. O que teve de gente que se matou nessa época não está no gibi. O meu avô paterno perdeu uma nota. Eles deram um prazo, você tem até sexta-feira para ir no banco e pegar tudo. Mas muita gente não conseguiu ir no banco e pegar pelo menos uma parte. Muita gente ficou pobre nessa época. Aí depois, no governo de Itamar Franco, que sucedeu o Collor, tinha um ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique Cardoso, que criou a URV e depois o Plano Real. E o Plano Real, R$1 valia 93 centavos de dólar. E eles criaram várias moedas, né? A moeda de 25 centavos não existia. Era o preço da passagem de ônibus. Estavam tendo problemas para dar o troco, 10, 10 e 5. O cara dava 50, ele tinha que dar 10, 10 e 5. Dava R$1, ele tinha que dar 50, 10, 10 e 5. Aí eles criaram depois a moeda de 25 centavos. Aí o Brasil começou a melhorar. Aí eu já tinha uns 8 anos de idade, lembro mais de lá para cá. Agora imagina que é você perder tudo no mesmo dia. 10 filhos e todo o dinheiro. E ele disse que recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal também? Jó estava disposto a fazer a vontade de Deus. Nós também estamos? Em quarto lugar, a vontade de Deus é que seus filhos façam bem. 1 Pedro 2,15 diz o seguinte: pois assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro escreveu suas duas cartas, para um grupo de igrejas num lugar chamado, que ficou conhecido como diáspora, né, ou dispersão. Eram judeus que não moravam mais em Israel, moravam espalhados pelo mundo antigo, tá? Então aquelas cartas eram circulares, elas passaram por várias igrejas e estava havendo perseguição ao cristianismo. Nessa época, os incrédulos fizeram inúmeras acusações falsas contra os cristãos. Diziam que os cristãos eram incestuosos porque a gente casa com nossa irmã na fé, não é isso? Que ela é minha irmã na fé. Então, mentindo de propósito, eles diziam: eles casam entre si com os próprios irmãos. Sabiam que era mentira. Eles diziam que os crentes eram canibais, porque na ceia, Senhor, a gente não diz que está comendo do corpo e bebendo do sangue de Cristo. Aí os incrédulos inventaram que debaixo do púlpito o pastor todo domingo, que essa era todo domingo, pegava um bebê, que eles chamavam de Jesus, esquartejava e dava um pedaço para catente. Eles inventaram isso para perseguir o cristianismo, porque não tinham o que dizer. E aí passaram a dizer que os crentes também, os cristãos eram ateus, porque no Império Romano cada povo tinha o seu Deus, representado em imagem. Aí chegavam nos crentes e diziam: cadê o teu Deus? Meu Deus está aqui conosco, ele é invisível. Não, cadê ele? Cadê a imagem dele? Não, não pode fazer a imagem dele, porque nenhuma imagem é capaz de representá-lo, ele é vivo. A única imagem dele é o ser humano, que é vivo também, porque ele é vivo e nos deu vida. Vocês são os ateus, não dá nem para ver o Deus de vocês. Então houve muita perseguição ao cristianismo nessa época. E eles passaram aí Pedro disse: faça o bem e cale a boca deles só fazendo o bem. O evangelho é radical nesse aspecto. O evangelho é isso: é dar de comer a quem está com fome, é abençoar o inimigo, é orar pelos que nos perseguem. Tem gente que pensa que ser um grande crente é falar em línguas o culto inteiro. Não é. Isso é um crente insubmisso à palavra de Deus. Não permite a perturbação do culto. Tem gente que acha que ser crente de verdade é acordar toda madrugada para orar.
Não, não é. Pode orar. E se alguém aqui acorda toda madrugada para orar, peço que ore por mim também. Mas ser crente de verdade é quando a gente é confrontado com o mundo, irmãos, com os princípios do mundo. É quando a gente não cola na prova na escola. É quando a gente não suborna o guarda de trânsito. Pode multar. Estou errado? Multa essa bexiga? Pode multar. Não, mas a gente resolve isso com R$50. Você poder olhar para a cara de um guarda e dizer: pode multar, e ver ele estribuchar de raiva porque você não vai pagar a propina, não tem preço. Não, ou multa bem paga. Não tem preço. É não fazer gato na água nem na luz. É pagar as contas em dia. Isso é ser cristão de verdade. Estão falando de você? Se lembre das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados sois quando eles, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Exultai. Sabe o que é exultar? Exultar não é só alegria. Exultar é o seguinte: imagine que a próxima Copa vai ser na Argentina. Não vai ser, né? Vai ser no Catar. Digamos que fosse na Argentina. Aí a final da Copa é Brasil e Argentina, lá na Bombonera. 0-0. Prorrogação, primeiro tempo, 0-0. 17 minutos do segundo tempo da prorrogação, um gol do Brasil. Imaginou? A maioria de vocês nunca viu o Brasil ganhar uma Copa, né? Eu lamento, viu? Já vi ganhar 2. Isso é exultar. Aquela loucura de alegria. Jesus disse que a gente deve ficar super alegre quando você tem tudo certo, tá? As pessoas começarem a fofocar a seu respeito, mentindo. Pode falar, meu filho, entreguei a Deus. Ok, essa é a vontade de Deus de maneira geral para os seus filhos. Mas eu preciso saber qual curso Deus quer que eu faça, com quem eu posso me casar, em qual cidade eu devo morar. A decisão no dia a dia. Vamos lá. Em primeiro lugar, a maioria das nossas decisões são tomadas com base na Bíblia, no texto escrito. O que a gente veste, o que a gente fala, como a gente trata os outros, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o que a gente planeja para o futuro. Tudo isso, eu diria até que em cerca de 95% das nossas decisões a gente toma automaticamente, com base no que a gente conhece da palavra de Deus. Mas aqui e acolá nós precisamos tomar decisões que a Bíblia não diz como devem ser. Eu vou dar umas dicas para vocês. Em primeiro lugar, a gente precisa olhar para a Bíblia, mas olhar para a Bíblia e interpretá-la contextualmente. Há uma história fantasiosa, tá? De que alguém, querendo saber a vontade de Deus, simplesmente orou, pegou a Bíblia assim e abriu, disse: meu Deus, onde eu abrir aqui, o que disser eu vou fazer. O cara abriu a Bíblia e disse: Judas foi e enforcou-se. Vou tentar de novo. Aí ele abriu de novo. Aí estava lá: o que tem de fazer depressa. Opa, não é para mim. Aí ele abriu de novo. Aí ele disse: vai tu e faz o mesmo. Aí ele fechou. A última vez. Aí ele abriu lá em Mateus 7: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Isso é conversa. Eu não conheço ninguém que aconteceu recebeu essas 4 mensagens, digamos assim. Mas nós precisamos olhar para o que a Bíblia diz no todo. E aí a gente vai ter discernimento para saber qual é a vontade de Deus nas questões específicas. Em segundo lugar, nós precisamos olhar para ver Jesus. Jesus ensinou algo muito interessante. A vontade dele, ele disse em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então nós devemos agir conforme Jesus.
Mas é claro que tem coisas que a gente faz e quer fazer que Jesus não faria e não fez. Casar e ter filhos, por exemplo. Jesus nem casou, nem teve filhos, nem namorou. Ele podia, tá? Ele não era apenas 100% homem, 100% Deus também. Em terceiro lugar, nós devemos olhar para a forma como estamos orando. Em João 7,17 diz assim, Jesus falando: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se esse ensino é dele ou se falo por mim mesmo. Ou seja, Deus não vai revelar a vontade dele a quem não estiver disposto a obedecer. A Bíblia não diz, irmãos, em lugar nenhum que Deus vai dizer: olha, daqui a 10 anos é isso que eu tenho para a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia, não que Ele diz o que a gente vai fazer. Sabe o que é que eu imagino isso? Eu imagino Deus pegando a gente pela mão e Ele diz: nós vamos por aqui. Aí a gente vai. Aí a gente pensa por conta própria, como eu já pensei muitas vezes: ah, Deus vai me levar até o final, até a parede ali. Aí Ele vem, chega aqui, agora nós vamos entrar aqui. Mas meu Deus, eu tinha certeza que ia até o final. Mas eu não falei nada disso. Eu disse: vem. Aí Deus vem. A gente diz: ah, Deus vai voltar, vai me botar aqui de volta no culto. Aí quando chega aqui, de repente Ele diz: agora vira à esquerda e vá aqui em frente. Mas meu Deus, que decepção de novo. Eu tinha certeza que era a tua vontade. E Deus vai nos conduzindo na vida como se estivéssemos dentro de um labirinto. E de repente a gente chega num lugar e pensa: como é que eu cheguei até aqui? Foi Deus que nos levou. Muitas vezes contra a nossa vontade. Há um livro que eu não li, mas eu gosto demais do título. E o título é: Obrigado, Senhor, por não responderes minhas orações. Tem oração que Deus diz não, e não, o não de Deus basta. Então como é que a gente está orando? Em quarto lugar e último lugar, nós precisamos atentar para os sinais que Deus já nos deu. Por exemplo, o que é que eu vou fazer na minha vida? Qual vai ser minha profissão? Você precisa olhar para as aptidões que Deus te deu. Eu sou bom em matemática, eu sou bom com números, eu sou rápido, eu gosto de cálculos. Não vá fazer filosofia. Não é a tua praia. Não é. Eu gosto de abrir bicho. Desde pequeno eu gosto de abrir lagartixa, costurar. Uma vez um primo meu lascou o joelho, eu costurei. Não sou eu não, tá? Não gosto de fazer nada disso, tá? Nem sou bom de cálculos, nem gosto de sangue. Talvez você possa fazer medicina, veterinária, enfermagem, sei lá, algo do tipo. Eu acredito, irmãos, na vocação. Vocação quer dizer chamado. O Deus que nos chamou para a salvação também nos chamou para a existência antes de tudo. E Ele nos deu predeterminações genéticas. Deus quem escolheu quem seria teu pai e tua mãe, não foi você. Não fui eu que escolhi, meu pai e minha mãe. E aí nós herdamos a carga genética dos dois, gostando você ou não. Isso aí já foi a escolha divina para a gente. Então a gente já tem meio caminho andado quando a gente se conhece. Eu gosto de cantar. E eu sei quando alguém desafina. Eu sei quando o violão está desafinado, tá? Está desafinado, tem que puxar um pouquinho aí e tal. Eu não falo, fico na minha, né? Mas eu não sei cantar afinado. Eu sou desafinado. Então eu só canto em casa. Não canto na igreja. Não dá. Então, eu conheço um pouco. Sei quando o som está mais alto do que deveria, quando está mais baixo do que deveria. Sei quem está cantando desafinado. Sei quem está dentro do tom, quem está fora, quem nunca entrou. E sei que eu nunca entro. Difícil. Eu até entro às vezes. De vez em quando eu erro e entro no tom. Tá? Então a gente precisa ter discernimento para os sinais que Deus já nos deu.
Ai meu Deus, eu gostaria tanto de fazer isso. Você tem capacidade para isso? Tenho. Deus te abençoe, vai embora. Não tenho. Nem tudo a gente consegue aprender não, gente. Não, aprendizado é só querer. Tem coisa que a gente não quer aprender. Eu até hoje não sei para que serve delta igual b ao quadrado menos 4ac. O delta eu aprendi no seminário, quando eu aprendi o alfabeto grego. O resto eu não descobri para que serve ainda. Concluindo, irmãos, a Bíblia diz que o mundo passa, bem como a sua vontade. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então a gente precisa aprender o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus e andar por esse caminho. E Deus vai nos guiar. Eu lembro quando eu era criança, eu não lembro onde eu estava, mas eu estava com meu pai. Meu pai é alto, meu pai tem 1,80. Ele era bem mais forte na época que eu era criança, pesava uns 120 e poucos quilos. Meu pai tem muita força, tinha mais na época. E eu era magricelinho, quando eu era criança. Mas magro mesmo, tá? E a gente estava atravessando uma rua asfaltada. Eu só lembro que era asfaltada, não lembro onde era. E para atravessar a rua, na calçada não, andava sem pegar na mão, né? Eu já era grandinho, assim, devia ter uns 7, 8 anos. Mas para atravessar a rua, meu pai pegava na minha mão. E era uma rua bem movimentada. E papai estava segurando minha mão. E eu lembro que eu caía muito quando era criança. Criança não anda, só corre, né? Eu só via correndo, a pé ou de bicicleta, enfim. E aí, no meio da rua, eu tropecei. E rapidamente eu pensei, lasquei meu joelho no asfalto. E meu rosto, enfim. Quando eu ia caindo, aí papai me levantou assim, né? Eu era magrinho, ele forte, eu criança. Aí suspendeu, olhei para ele assim, aí ele me botou no chão, firmei os pés, aí ele falou, cuidado. Aí eu, coração, né? Um susto, foi a mil. Aí atravessamos a rua. Muito tempo depois, eu estava estudando a palavra de Deus e lendo essas passagens que diz que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo nos conduz à vontade de Deus. E eu lembrei disso, desse episódio, tinha esquecido. E eu fiquei pensando, eu acho que é exatamente isso que Deus faz comigo hoje. A gente vai, quando a gente vai caindo, Deus nos levanta. Não é a gente que segura na mão dele e vai. A gente não tem força para segurar. Tal como eu, quando era criança, não tinha força para segurar na mão de papai. Eu ia cair, mas ele tinha força para me segurar. Deus tem força para te segurar. Confia nele, que ele vai te segurar. Confia nele, que ele vai te levar até onde ele quer. Esqueça o tal do centro da vontade de Deus. Essa expressão nem é bíblica. Deus dá certa liberdade para a gente tomar decisões. Por exemplo, com quem você deve casar? Com alguém que seja do sexo oposto, que seja cristão e que os seus pais aprovem. Acabou. A gente inventa um monte de besteira que a Bíblia não diz. Não, você tem que orar 2 anos. Tá louco, vem outro e leva. A Bíblia não diz que a gente tem que orar 2 anos. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Mas não diz esse negócio de tempo para namorar, para começar. Não, mas eu quero namorar como nos tempos bíblicos. Ah, é? Tá bom. Chegue no seu pai, você que é homem, tá? A mulher não vai ter direito de escolha. Se você quiser fazer como nos tempos bíblicos, era assim. E aí você olha e diz, pai, estou afim de Mariazinha. Vamos lá na casa dela pagar o dote por ela? Era assim nos tempos bíblicos. Ainda é assim em alguns países. Um amigo meu de Guiné-Bissau casou recentemente. Ele mora em João Pessoa. Ele pagou pelo dote da menina e levou ela para João Pessoa e casou com ela. E ela fez um ótimo casamento. Ela não poderia ter feito um casamento melhor, tá? Então, confie no Senhor de todo o coração e Ele vai endireitar os nossos passos. Amém? Vamos orar? Deus bendito, louvado seja o teu nome. Tu és maravilhoso eternamente, Senhor.
Eu te agradeço por esta noite que estamos podendo refletir sobre a tua palavra. E eu te peço que o Senhor abençoe esta juventude, Deus. Que o Senhor abençoe aqueles que não estão aqui, mas também participam da JNI desta igreja, Pai. Que o Senhor abençoe a liderança, os pastores, os líderes diretos. Deus, que o Senhor mostre a tua vontade e os conduza até onde o Senhor deseja que cada um dos teus filhos aqui, incluindo a mim, Senhor, cheguemos, para que o teu nome seja glorificado, para que a gente chegue onde tenhamos de chegar, para que nós façamos o que precisamos fazer, e quando estivermos no lugar que o Senhor deseja, possamos dizer que foi o Senhor quem fez tudo, que foi o Senhor quem nos levou, que foi o Senhor quem operou, e que sem tu nós jamais teríamos conseguido, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.